Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade às nossas lições, aos estudos. Estamos na lição 10, com o título Santifica-os na Verdade, e hoje vamos estudar segunda-feira. O título da nossa lição dessa segunda-feira é, segundo o tópico, Melhorando as Graças Cristãs. Então, pergunta A. Além do perdão ou justificação, o que mais Deus quer nos dar? Então, o apóstolo Paulo aqui, cartas segundo aos Coríntios 7:11, Hebreus 6:1 e também aos Filipenses 3:12 a 14. Então diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, Deus quer aqui de nós, diz aqui o apóstolo Paulo, que ele quer purifiquemo-nos, não só da carne e espírito, e santificação, o aperfeiçoamento na santificação. E claro, temor de Deus. Outro texto, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, o rudimento da doutrina. O que é o rudimento? Aquelas coisas antigas, aquelas coisas passadas, aquelas coisas que é mesmice, ou a parte básica da base. Ou seja, deixa tudo isso, ou sirva como base, mas que prossiga, continue até a perfeição. Então, esse é o objetivo, um dos outros objetivos que Deus quer de nós. E o terceiro, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É um texto muito lindo, muito bonito, porque se tinha alguém que podia ficar reprimido, podia ficar se cobrando, ou alguém podia ficar com... já vou lembrar o termo, mas uma pessoa que eventualmente podia vir com todo um peso atrás de si, remorso, que era o termo que eu queria usar, remoendo tudo o que ele fez, ele matou muitos cristãos. O apóstolo Paulo esteve envolvido até na morte de Estevão. Portanto, era alguém que fez muita coisa má, pensando que estava fazendo bem. Já pensou ele ficar remoendo essa maldade toda? Qual que é a sugestão que ele dá aqui para nós? Qual o exemplo que ele deu? Deixando as coisas que ficam para trás, prosseguir adiante. Isso é o que nós devemos fazer. Nós estudamos na lição da semana passada sobre o verdadeiro perdão, a maneira de alcançar o perdão. E é aquilo, ajoelhar, confessar, ter tristeza e depois disso, para frente. Não tem que olhar para trás. Se Jesus perdoou você tem que se perdoar também e seguir adiante. As consequências que você vai lembrar, ou até algumas que você vai ver, não deve fazer com que você desanime. Pelo contrário, você deve olhar para aquilo e falar, já não é eu mais. E o apóstolo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse é o projeto para nós, né? Prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. São várias as coisas que Deus quer nos dar, além da perdão e da justificação. Então devemos continuar progredindo espiritualmente. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada, Mensagem Escolhida, volume 1, página 366. Diz o seguinte: tal transformação de caráter, como a que se vê na vida de João, é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Vamos lembrar que João era o filho do trovão. Então era uma pessoa exclusiva, uma pessoa totalmente diferente do que passou a ser, que era chamado de discípulo amado. Pode haver defeitos marcantes no caráter de uma pessoa, mas quando ela se torna uma verdadeira discípula de Cristo, o poder da graça divina a transforma e a santifica.
Contemplando como por um espelho a glória do Senhor, ela é transformada de glória em glória até que esteja como aquele, tá em maiúsculo, Jesus, a quem adora, ou a Deus, a quem adora. Portanto, é importante lembrar da necessidade de usar o poder da graça divina. É muito importante. Então, aqui fala da necessidade de estarmos esquecer os defeitos, mais que estejamos defeitos, esqueça esses defeitos e tornar-se um verdadeiro discípulo de Cristo. É o que está aqui dizendo, né? A alma tornar-se uma verdadeira discípula de Cristo. Ainda no Mensagem Escolhida, volume 1, agora na página, na verdade aquele que li é do Atos dos Apóstolos 559. Agora que vamos ler Mensagem Escolhida, volume 1, página 366. Diz assim: sem a graça de Cristo, o pecador não tem esperança. Ele nada pode fazer, mas pela graça divina ele recebe o poder sobrenatural que opera na mente, no coração e no caráter. É por meio da comunicação da graça de Cristo que se pode discernir o pecado em sua natureza odiosa e finalmente ser expulso do templo da alma. Então é interessante notar aqui alguns aspectos. Portanto, sem a graça de Cristo, esquece, você não é capaz de fazer nada, ou eu não sou capaz de fazer nada. Mas quando a graça de Cristo vem um poder junto, divino, sobrenatural, que opera não só na sua mente, onde inicia o trabalho, no coração, que é nos sentimentos, e depois na convicção, no sentimento, e agora no caráter. Por que no caráter? Porque a partir do momento que você entende e deixa de fazer, aquilo vai fazer parte do seu caráter. E é por meio, então, dessa graça que nós vamos entender o quão profundo é errar. Só quando estamos mesmo conectados com Cristo é que nós entendemos o quão tremendo, o quão odiosa é a natureza do pecado. Então, aquilo sai de dentro de nós através da graça de Cristo. E ao não estar lá dentro a natureza do pecado, deixa de ser uma tentação para você. Isso é que é mais importante. Ainda no livro Mensagem Escolhida, volume 1, 366, continuando. Ainda vem dizendo aqui: além do poder divino, nada além do poder divino pode regenerar o coração humano e preencher a pessoa com o amor de Cristo, que sempre se manifestará com amor por aqueles por quem ele morreu. O fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando o homem se converte a Deus, recebe um novo gosto moral, uma nova força motriz e ama tudo que Deus ama, pois sua vida está presa à vida de Jesus pela corrente dourada das imutáveis promessas. Amor, alegria, paz, gratidão, inexprimíveis preencherão a pessoa, e a linguagem daquele que é abençoado será: a tua mansidão me engrandeceu. Que está registrado em Salmos, capítulos 8 e 35, que é alguém que realmente absolveu de Cristo o perdão, absolveu de Cristo a redenção, absolveu de Cristo tudo que nós lemos aqui dessas bênçãos, dessas promessas, Davi absolveu após o pecado hediondo que ele cometeu. Então ele sabia bem do que ele estava falando. Mas é interessante notar que amor, alegria, paz e gratidão. Você sente isso no seu dia a dia? Será que eu estou sentindo amor, alegria, paz e gratidão? Se isso não está acontecendo, eu estou precisando estar com Cristo. Estou precisando ir à fonte. Estou precisando beber água viva. E isso vai trazer para você, está a promessa aqui. Isso vai preencher a sua pessoa. E você vai dizer assim: a mansidão de Cristo me engrandeceu. Então é necessário nós estarmos em comunhão com Ele, porque Ele tem muitas coisas a dar para nós. Devemos ter a noção disso. Nós é que às vezes não vamos lá buscar da água. Se nós não pegarmos um copo d'água e beber, a sede não passa. Não adianta olhar para a água, não adianta conhecer que a água existe, não adianta ter fé que a água mata a sede. Nós temos que agarrar no copo e beber água. E às vezes não vamos à fonte. Temos plena convicção de que Cristo faz, temos convicção de que as promessas estão lá, mas não vamos absolvê-la no cotidiano, ou estudar a palavra de Deus de manhã, à noite, estar em comunhão com Deus, oração. E se nós não botarmos na prática, não vai funcionar. Pergunta B.
quais são alguns dos passos rumo ao aprimoramento das graças cristãs de que precisamos no caminho para o reino dos céus. Então nós temos aqui alguns passozinhos a dar para ficarmos melhor, para percebermos mais da graça de Cristo, para podermos usar ela com mais proveito. Então, vamos lá ver o que é, quais são esses passos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11, diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal ainda a caridade ou o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui Pedro, ao escrever essas palavras, estava instruído pelo Espírito Santo. São palavras maravilhosas, e essa sequência que vem trazendo de traços de caráter não é fácil. Não vamos dizer que a pessoa vai estalar o dedo, vai sair, vai ajoelhar, vai sair da oração exercendo elas todas. Não, isso tem que ser degraus. A gente não consegue subir ao quarto andar de um prédio numa passada só. Então devemos subir degrau a degrau, e nós subimos com segurança. Um sobe de 2 em 2, tem um pouco mais de capacidade. Você pode ter mais entendimento, sua religião pode estar melhor, mas o fato é que você não consegue de uma vez. Tem que ser pouco a pouco. E aqui vem trazendo fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor aos nossos semelhantes. Depois, nisso tudo, vai resumir o grande amor por tudo isso. Então é necessário esses passos todos, senão nós não vamos chegar lá. E fazendo isso, jamais tropeçareis. É a promessa que está aqui no texto. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 147, diz assim: Cristo, que conecta a terra ao céu, é a escada. Então, há pouco estava falando aqui de uma escada. Quem é a escada? Cristo é essa escada. Só Ele consegue com que você use degrau a degrau para alcançar a perfeição, somente através de Cristo. A base está firmemente estabelecida na terra pela humanidade dele. Então, ele se tornou humano através do seu nascimento, pelo ventre de Maria. Então, isso firmou aqui a humanidade dele. A outra extremidade mais alta alcança o trono de Deus em sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus. Então, esse elo que houve entre humano e divino, Cristo é que faz. Continuando a leitura. A humanidade de Cristo abraça a humanidade caída, enquanto a sua divindade se apega ao trono de Deus. Essa frase é linda, é maravilhosa. Ou seja, com tudo que nós somos, com a graça dele, ele pega-nos e une ao trono de Deus, do Santíssimo Deus. É maravilhoso isso. Somos salvos subindo degrau após degrau da escada, olhando para Cristo, apegando-nos a Ele, subindo degrau por degrau até o nível em que Cristo está, de modo que Ele se torna sabedoria, justiça, santificação e redenção para cada um de nós. Essa frase nós devíamos ler essa frase todo dia de manhã e depois todo dia à noite, à hora de dormir. Pegar nesse pequeno tópico, ler e falar assim: louvado seja Deus, e ter essa confiança, essa alegria de olhar para isso. Lembrar que Deus humanamente está unido a nós, divinamente unido ao Deus do universo, e que isso nos traz a unidade com Deus. Então, parece tão fácil na teoria. Na prática, basta exercermos. É degrau a degrau, como bem dizendo aqui. Cristo traz para nós tudo e vamos subindo aqui degrau a degrau, olhando a escada de Cristo, sem tirar os olhos de Jesus. Se nós fizermos isso, nós vamos alcançar aquilo que é necessário. Então, nós vemos que Deus tem todo um programa, todo esquematizado para melhorar a graça
cristã em nossa vida. Devemos fazer bastante uso delas, devemos exercer essa graça, porque o perdão e a justificação já está perante nós. Nós temos plena convicção disso, eu penso que todos nós não temos dúvida. Agora, devemos não permitir que o inimigo nos desvie do alvo, que é alcançar o mesmo caráter que Cristo tinha. E aqui diz que é possível, mas devemos exercer todos os dias, a cada minuto, a cada instante, exercer o dom de subir um degrauzinho a mais na escala da perfeição. Que Deus nos dê essa graça, nos abençoe para que possamos fazer isso a nível pessoal, a nível conjugal e a nível familiar. Se nós fizermos isso, nós alcançaremos fazer isso a nível igreja. E quando isso alcançar, quando nós chegarmos a esse ponto e chegar a essa unidade, a chuva serôdia vai cair sobre nós. Possamos suplicar a Deus para que possamos alcançar esse alvo que vai ser o ápice, o auge daquilo que humanamente falando no dia de hoje poderíamos alcançar aqui nesse mundo. Que Deus dê sua graça, abençoe a cada um de nós. Para isso é meu sincero desejo de oração. Amém.